Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? A gente corre um perigo depois de um tempo tão bom assim, vir pregar e estragar o momento, sabe? Toda vez que a gente prega, tem esse dilema. A gente podia já encerrar, sabe? Tá bom, tá gostoso. Que negócio. Melhor terminar enquanto estamos vencendo. Vai que a gente tenta aqui pregar e a gente estraga. Mas vamos lá. Irmãos, quem está ali? Davi hoje, né? Davi, eu te ajudo, você me ajuda. Eu só coloquei versículo, vai com calma. PowerPoint só tem os versículos que eu vou usar, porque eu dei preferência hoje por uma outra versão. Então já deixei pronto ali. Mas eu quero falar um pouco sobre o trono de Jesus, o trono de Deus, o trono de Jesus, o trono de glória. E não é um estudo nada muito profundo sobre a diferença entre o trono de Deus e o trono de Jesus, ou sobre o trono de tribunal e o trono da glória. Não é nada assim muito, sabe, detalhista sobre isso. É só sobre uma visão do trono, acerca de nós enxergarmos o trono e como isso pode afetar as nossas vidas. Então, acho que se for dar um tema, seria como a visão do trono afeta as nossas vidas. Como a visão do trono afeta as nossas vidas. Ok? Esse é o tema dessa tarde. Salmo 103, 19. Eu dei preferência nessa tarde pela versão da Nova Bíblia Viva em português, tá? Uma versão, tem uma linguagem bem atualizada, bem parecida com a linguagem de hoje. Salmo 103, 19 diz: o Senhor firmou o seu trono nos céus, e todas as coisas fazem parte do seu reino. Perceba que isso é uma visão lá no Antigo Testamento do escritor, do salmista. Ele tem essa percepção: o Senhor firmou o seu trono nos céus, e todas as coisas, tudo, faz parte do seu reino. Ao pensarmos sobre isso, o Senhor é Deus, e Ele é Rei, o soberano, que tem esse trono, que é o que está acima de todos os outros. E sim, podemos dizer que em última instância Ele governa sobre tudo. Mas Ele decidiu entregar governos a outros, inclusive ao homem. Tanto é que Ele deu a terra para que os homens a governassem. Lá em Gênesis, para Adão mesmo, Ele dá essa palavra clara, uma ordem direta, para que ele dominasse, ele exercesse domínio sobre toda a criação. Com a queda, essa autoridade, esse domínio foi usurpado. E nós entramos aí numa disputa com o que depois se tornou, aquele que se tornou o príncipe deste mundo, né? Que é o nosso adversário. E aí, porém, em Cristo nós temos de novo um resgate de autoridade, porque Deus deu a Ele todo o poder e toda a autoridade. Jesus dizendo, fala, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele então transfere essa autoridade para aqueles que estão nele. Então nós começamos a reviver a ordem do Éden, a ordem lá em Gênesis, a partir do momento que estamos em Cristo Jesus. Começamos a também governar, exercer autoridade. Não como era para ser, mas na medida em que o reino dos céus intervém na terra, por meio desse governo e autoridade, nós vislumbramos como deveria ter sido a terra, se não houvesse o pecado. Mas o pecado está aqui, e ele vai continuar aqui por algum tempo, e só quando tivermos novos céus e nova terra, aí sim nós vamos vivenciar a plenitude daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas ele não foi demovido do seu lugar. A esfera de autoridade de Deus não mudou.
O pecado não afetou o trono de Deus, o pecado afetou aonde nós habitamos. Os céus, quando o salmista vai dizer aqui, o Senhor firmou o seu trono nos céus, nós já conhecemos ou entendemos que dentro da Bíblia nós temos pelo menos uma divisão ali de 3 céus. Um céu no qual nós estamos, nós habitamos, nós vemos. Um segundo céu, onde nós teríamos uma esfera de guerra, onde é um lugar de passagem, um lugar onde muitos anjos e demônios habitam. E um terceiro céu, ao qual Paulo diz que um dia ele foi arrebatado, ele simplesmente foi levado a esse lugar, e aonde João, em Apocalipse, também foi. Esse terceiro céu, esse lugar é onde o trono de Deus está estabelecido, e nada afetou esse lugar, e nada pode afetar esse lugar. A própria rebelião que aconteceu não afetou o céu onde Deus habita. Nada pôde mover o trono de Deus do lugar. A ambição que houve nos céus, que terminou com a rebelião de 1/3 dos anjos, e eles foram expulsos, não afetou em nada os céus. E isso é uma visão para nós, essa é a visão que eu quero trazer, que você deve lembrar, e eu também, todos os dias da nossa vida. Apocalipse 4, versículos 2 e 3, diz assim: e no mesmo instante eu fui dominado pelo Espírito, João dizendo, e vi um trono no céu e alguém sentado nele, e o seu rosto brilhava como as pedras de jaspe e sardônio, e um arco-íris fulgurante como uma esmeralda envolvia o trono. O apóstolo João, que estava isolado na ilha de Patmos, ele num dia, ele diz que era o dia do Senhor, ele simplesmente tem um arrebatamento também. Ele sai da sua consciência, o Senhor o toma, ele começa a ouvir uma voz, dominado pelo Espírito, que diz: vem para cá, João. E João simplesmente sobe, como se ele pudesse, a qualquer momento subir, mas é porque ele já não estava na sua condição física normal, mas ele estava sendo arrebatado pelo Senhor. E quando ele sobe, ele vê esse lugar, o lugar do trono de Deus. Alguns chamam a sala do trono, alguns chamam de o salão do trono, enfim, é um lugar onde o trono de Deus está. E João descreve um pouco o trono e a própria aparência de Deus. Isso é algo muito belo de se ver no capítulo 4 de Apocalipse. A descrição de todo esse ambiente da sala do trono. É um ambiente cheio de glória, cheio de majestade, tem muita gente lá. Então não é uma sala pequena. Essa sala do trono. Essa sala do trono é como se fosse um estádio. Tamanha a grandeza de Deus. Porque tem o trono, tem aquele que está sentado no trono, temos 24 anciãos ali ao redor, temos os 4 seres viventes, e temos milhares e milhares de anjos no mesmo lugar. E há um rio que corre do trono. Então há toda uma atmosfera, e temos querubins e serafins. Se pegarmos as visões dos profetas do Antigo Testamento, a gente vai ter serafins, querubins, e o trono tem rodas, e os anjos têm 6 asas e olhos por todos os lugares. Então deve ser uma visão, se juntássemos Apocalipse com Ezequiel, Isaías, nós teríamos algo extremamente grandioso nesse lugar. Mas João vê algumas coisas que é interessante. Os profetas viram outras, mas é o mesmo ambiente. E quando João está no capítulo 4, ele está vendo só o trono de Deus, e ele está vendo Deus. Por incrível que pareça, ele não vê Jesus até o capítulo 5. No capítulo 5 ele vai descrever Jesus de uma outra forma. Mas capítulo 4 de Apocalipse mostra essa sala do trono, da descrição de Deus, da descrição da beleza do trono de Deus e da sua glória. E que Deus está lá sentado nesse trono. Então, do início ao fim da Bíblia, o Senhor está no seu trono. O Senhor está sentado, o Senhor está governando, o Senhor não perde o seu trono. E isso é uma das coisas que precisa ficar gravado no nosso coração para o nosso dia a dia. Essa visão de um trono e de quem está sentado no trono, no meio do mundo que nós vivemos, é uma visão que vai trazer para nós alívio, é uma visão que pode trazer para nós uma compreensão, uma visão que
pode trazer para nós esperança, vai trazer muitas coisas, mais para frente eu vou citar algumas com mais detalhe. Mas isso é bastante importante, porque a visão do Senhor no seu trono é uma visão que contrasta com o mundo no qual nós vivemos. Principalmente quando passamos por situações onde nós não temos controle algum, onde nós não conseguimos fazer nada. Vamos pegar João, que estava tendo a visão. João estava ali numa ilha, porque ele tentaram matar João e não conseguiram matá-lo. Segundo a história, diz que tentaram ferver João, mas ele não morria no caldeirão. Então, depois de tentar matar ele algumas vezes, pegaram João e falaram: não, então já que não tem como matar o homem, vamos isolar ele. Aí colocaram ele numa ilha para que não saísse, não tivesse contato com mais ninguém. Aí foi a melhor coisa que fizeram, né? Foi lá que ele teve a visão toda de Apocalipse, pôde escrever, e depois alguém transportou essas cartas para a igreja no restante do continente. E João, mas vamos pensar sobre João, como poderia ser a mente de João naqueles dias? Eu não posso fazer nada, eu não posso sair daqui, não posso sair da ilha, não posso vencer esse império, não posso ir contra esses governantes. Então João tinha uma realidade no momento que não era nada boa. Já tentaram me matar, tentaram me ferver, tentaram me queimar, daqui a pouco tentam fazer mais coisas comigo. Então, quais expectativas poderiam estar no coração de João? Quais pensamentos, quais sentimentos João estava com quais sentimentos João estava convivendo naqueles dias? Você imagina, se você já sofreu alguma coisa, se você já teve um acidente de carro, se você já foi assaltado, seja você ali ou assaltaram a tua casa, você sabe que por algum tempo você fica com um sentimento negativo. Se você teve uma enfermidade grave, se você, não sei, aconteceu um acidente com você qualquer, você por algum tempo, você vai ficar com um sentimento negativo. Se você torcer o pé, você não caminha direito, não corre direito, mesmo após ter curado o pé, até um bom tempo. Porque psicologicamente, você está sendo afetado por um sentimento. Quais sentimentos talvez João convivia naqueles dias? E de repente, ele estava ali, no dia do Senhor, naquela ilha, e ele ouve uma voz falando com ele: sobe para cá, João. E João sobe, em espírito, e ele olha e ele vê esse lugar. Irmãos, imagina você ver o trono. Essa é uma visão que talvez muitos de nós nunca teremos, né, aqui nessa vida. Mas nós podemos vislumbrar o trono. Talvez não vamos vê-lo agora, mas podemos vislumbrá-lo com certeza. Podemos visualizá-lo, talvez é uma palavra mais fácil. Você pode simplesmente fechar os seus olhos depois de ler o que João descreveu e começar a imaginar esse trono. Isso é visualizá-lo. Mas isso não é uma coisa assim: puxa, pastor, esse negócio não está meio, como é que vamos dizer assim, uma coisa, essa visualização não está muito mística, muito, qual outras palavras poderia usar? Enfim, não está. Não está porque não é uma coisa que você está querendo criar com a sua imaginação, é uma coisa que existe. Você só não viu. É como um cego. Alguém tem que descrever para ele o que está ali naquele lugar, o que aquela pessoa está vendo. Então aquela pessoa começa a descrever: olha, tem um carro, e ele é alto, e as rodas dele são assim, ele tem uma cor tal, e a frente dele. E aquela pessoa que não tem a visão, começa então a visualizar. Eu e você não temos a visão que João teve. Não fomos convidados ainda a subir ao terceiro céu. Mas eu não fui. Mas eu posso ouvir João me dizer como é lá. E eu começo a imaginar e visualizar como é lá o trono de Deus. Eu começo a visualizar como é a sala do trono do meu Deus. E mais do que o trono, que é de beleza, o que eu mais quero enfatizar é que Ele está no trono. E essa percepção que é a mais importante, essa é a que mais afeta a nossa vida. Se eu e você entendermos que Deus está nesse trono,
que representa um governo, que representa um reino, um domínio, e que todas as coisas estão no seu reino, no seu domínio, eu começo a pensar, puxa, os sentimentos que eu tenho, vamos imaginar João, o sentimento de terem tentado matá-lo algumas vezes, o sentimento de que alguma hora vão tentar de novo, aquilo desaparece. O sentimento de perseguição que tinham contra ele, desaparece. O sentimento talvez de isolamento naquela ilha, ele estava exilado ali, vai desaparecer. O sentimento talvez de dores que ele sentia, do cansaço, da idade que ele já tinha, aquilo desaparece. E sentimentos de saudade, não tinha mais Pedro, não tinha mais Tiago, todos eles já estavam mortos. Não sei se você já imaginou sobre isso. Eu fui no enterro de um senhor há 1 ou 2 anos atrás, e quando nós chegamos lá, foi interessante ouvir o filho falar. Ele falou assim, bom, todos os amigos dele já faleceram. Tipo, ele era o último da turma, né? Quase ninguém iria vir no enterro dele. João era o último, não tinha mais nenhum amigo com ele, dos que andaram com Jesus. Quantas saudades ficaram no coração dele? Quantas lembranças ficaram dos dias em que ele andou por 3 anos com Jesus, e aqueles 11 caras esquisitos, e por mais alguns anos ele ainda andou com aqueles caras, fazendo milagres, e puxa, quando levantava o paralítico, e quando o cego enxergava, e os milagres acontecendo, e quando ele ensinava a igreja, e ele estava isolado. Qual era o sentimento de saudade, de abandono, de isolamento que ele tinha? Alguns de nós aqui vivenciamos, ou melhor, todo mundo, né? Vivenciou a pandemia há quase 5 anos atrás. E uns ficaram mais guardados dentro de casa do que outros, mas a maioria teve que ficar algum período dentro da sua casa. E para os que são mais ativos, que vivem saindo, isso foi um baque difícil de aguentar. Para uns foi muito pesado. Imagina você isolado numa ilha, completamente ali, mas de repente uma voz te diz, sobe para cá, e você não está mais sozinho, você está no meio daquela multidão, dos quais talvez ele reconheceu até alguns. Talvez ele olhou para o lado assim e falou, cara, Pedro, você está aí. Ele olhou para o outro lado, falou, Tiago, aqui você tem a cabeça de volta. Ele olhou para o outro lado e tinha mais alguém que ele conhecia. Mas irmãos, obviamente, vai ser legal. Mas aí você olha e tem um trono, e Deus está no trono. É claro que você não vai reparar em mais ninguém, né? A não ser no trono de Deus. Porque isso é o mais importante. E essa visão de João pode se tornar a minha, a sua visualização, a nossa imagem, aquilo que nós podemos carregar conosco. E o significado que isso traz para nós. Ele está no governo. Ele governa. Ele ainda está no controle de todas as coisas. E o que eu sinto vai ficar pequeno diante da visão desse trono. E o que eu tenho de sentimentos ruins ou negativos vão diminuir diante da visão do trono do meu Deus. Porque ainda que os meus sentimentos vão sempre falar que eu não estou no controle, que eu não tenho controle, que a coisa está descontrolada, mas quando eu olho para o trono, eu me lembro, e eu não tenho como fugir de que Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sempre esteve, Ele continua, e Ele vai continuar. E aí, isso também vai dizer algo que talvez não dá para perceber muito bem, que a gente quando fala, olha o trono, tem muito a ver com essa questão de governo e domínio, mas sabe que o trono também diz uma coisa? Ele também fala sobre descanso. Ele também fala sobre estar no lugar de descanso. Porque quem está no trono, está ali descansado, porque ele sabe que absolutamente o seu governo está seguro. Não é alguém que está numa batalha. Os reis muitas vezes saíam do seu trono para ir para as batalhas. Então ele vinha num cavalo. Ele vinha para uma guerra. Mas o nosso Deus está no trono.
E aí, eu quero puxar um texto do Evangelho, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. Jesus ainda, caminhando entre nós, Ele faz esse convite, e esse convite ele ecoa desde então para todo mundo: venham até mim, mudem o que vocês carregam, deixa eu trocar com vocês. E esse convite de Jesus é para que nós tenhamos descanso. E o que é mais interessante é que quando Jesus morre, ressuscita, volta para o Pai, Ele volta para também assentar-se num trono. E algumas visões, Ele está no seu trono, principalmente na linguagem do Novo Testamento, é para dizer que Jesus foi ocupar um trono. Atos 2, 33 a 36 diz assim: e agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo nessas palavras dele que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja, a descrição de Pedro, a certeza e convicção dele é que Jesus está sentado no trono à direita de Deus. Por quê? Porque Jesus está no lugar de descanso, até que os seus inimigos sejam derrotados. E o convite que ele fez faz todo sentido. Ele diz: olha, venham até mim, quem está cansado, sobrecarregado, aflito. Venham até mim aonde? Talvez naqueles dias que ele estava na terra, significaria ir lá no deserto, ou ali perto do Jordão, quem sabe encontrá-lo na casa de Maria, em Betânia, não sei. Mas hoje, qual é o lugar onde Jesus está? Num trono, à destra de Deus Pai. Qual é o lugar onde Jesus continua por um bom, está, há um bom tempo e continua talvez por um bom tempo, no mesmo lugar, assentado num trono de mais alta honra à destra de Deus. E é nesse lugar que eu e você temos que ir para trocarmos o nosso fardo. Se está pesado, se está difícil, se está cansado, sobrecarregado, Ele diz: vinde a mim e vocês vão achar descanso. Então, quando eu vou até Jesus, aonde eu me deparo? No final das contas, eu me deparo dentro de uma sala de um trono. Eu me deparo em frente a um trono de glória. E se eu olhar, não tem só um, tem dois. Porque tem um à direita do trono do Todo-Poderoso. E esse é o trono de Jesus. É o trono de mais alta honra. Esse é o trono que lá no início da Bíblia, ou melhor, no início da história, ou antes da história humana, alguém queria sentar lá também, mas não pôde e foi expulso dos céus. Mas, em meio às partes pesadas da vida, se nós ouvirmos esse convite de Jesus, nós vamos nos deparar, se aceitarmos o que Ele convida, nós vamos acabar nos deparando, chegando dentro de uma sala de um trono, aonde simplesmente pelo fato de eu olhar que Ele está sentado no trono, isso já vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida. Ou seja, a visão de um trono vai alterar a nossa percepção, vai alterar os nossos sentimentos, vai alterar os nossos pensamentos. Essa visão desse trono, porque não é um trono só, irmãos, entenda, é quem está lá. Não é sobre o trono, é sobre quem está nele. E o que isso significa para todos nós. Então, mais do que uma pessoa poderosa que governa todas as coisas,
Porque nós temos um problema com isso. Se Ele for poderoso e for um tirano, é pior ainda para nós. Mas Ele nos ama. Ele tem todo o poder e Ele nos ama. E isso que é tudo o que a gente queria até nessa vida, né? Nessa vida nós queríamos alguém muito poderoso, mas que nos amasse. Quando você se aproxima de alguém que tem muito poder, geralmente você fica mais com medo. Vai que ele se aproveita disso. E muitas vezes quando alguém te ama demais, você também dá uma desconfiada. Vai que só quer me sugar. Na vida a gente acabou arruinado pelo pecado. Entendo, isso é por causa do pecado. Mas na sala do trono de Deus, você está diante da perfeição, o Todo-Poderoso que também nos ama. Então, eu posso entrar com confiança diante desse trono? Sim, exatamente isso que nós devemos fazer. Hebreus no capítulo 1, versículo 3, o escritor de Hebreus também vai relatar sobre esse trono. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade nas alturas. Veja que é muito similar, igual a Pedro fala ali em Atos, o escritor de Hebreus fala da mesma forma. O escritor de Atos, o escritor de Hebreus, ele vai dizer, olha, primeiro ele veio porque ele tinha uma missão, nos purificar dos pecados. Mas na sequência ele volta para o céu, assume a sua glória como Deus e está no trono de mais alta honra. E nesse trono, um convite está aberto para todo mundo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse é o convite, e isso é o que acontece, né, se a gente fosse responder. O que acontece quando se tem uma visão do trono? A resposta lá no Evangelho de Mateus que nós lemos. Você sairá de lá aliviado. Se você entrou sobrecarregado, se você entrou preocupado, você sai dali aliviado, leve. Porque quando você olha para quem está no trono, teus pensamentos, tuas emoções, eles vão se ajustar, eles vão se alinhar, eles vão ser reeducados por causa da visão do trono do Senhor. Então, a ideia de visualizar um trono em meio a dificuldades pode simbolizar muitas ideias. Se eu estou no meio de uma dificuldade, eu visualizo o trono. Se eu visualizo quem está no trono, eu já vou pensar, bom, o maior de todos, que é quem me ama, está no controle de tudo. Então, alguns sentimentos positivos, alguns bons sentimentos, profundos sentimentos, vão poder entrar na minha vida e tirar os sentimentos negativos. E aí, algumas coisas que eu gostaria de fazer, talvez uma comparação, né? Quando pensarmos, quando visualizarmos o trono de Deus, o que vai acontecer? Quais desses sentimentos podem achar lugar na nossa vida e substituir outros? Primeiro, um sentimento de insegurança pode ser substituído pelo sentimento de segurança. Saber que quem nos ama está no controle de tudo vai trazer, ou vai deixar você seguro. É aquela sensação de proteção, de tranquilidade. Se você na escola, lá quando criança, quando pré-adolescente, se envolveu naquela pequena briga, confusão, aí do seu lado tinha o que era maior que todo mundo da turma. Provavelmente você estava com um sentimento de proteção. É isso. Quando você enxergar o trono de Deus, fala, rapaz, Ele é o maior de todos. Então você está seguro. Se você está na batalha, se você está na guerra, se você está na briga, mas o grandão está com você, você sente proteção. Muitos anos atrás tinha alguém que gritava no meio da igreja, oh Deus grandão, porque o nosso Deus é grandão, né? Hoje a gente canta isso com as crianças. Então essa sensação de proteção e tranquilidade vai brotar no seu coração, mesmo nos momentos da dificuldade. E na verdade é isso que nós buscamos, né? Como nos momentos da dificuldade a gente mudar
a nossa vida. Um segundo sentimento é desconfiança pode ser trocado por confiança. A presença dessa figura amorosa e poderosa vai fortalecer a nossa confiança nas situações ruins, negativas, adversas. Porque nós sabemos que não estamos mais sozinhos. Imagina João, o apóstolo, isolado numa ilha, sem mais ninguém dos seus amigos, dos apóstolos, dos que caminharam com ele, mas quando ele sobe, ele vê o seu amado. E para João isso é muito especial, né? Eu só falei do capítulo 4 aqui de Apocalipse, mas no capítulo 5 ele diz que do meio do trono vinha um cordeiro, como tendo sido morto. Porque ele estava chorando e dizendo quem seria digno de abrir o livro. E do meio do trono vem Jesus como cordeiro para abrir o livro. Então João, de um momento onde ele estava isolado numa ilha sem ninguém, só saudades, só lembranças, de repente ele está no meio da sala aonde o seu amado está vivo. Um terceiro sentimento, a desesperança pode ser substituído por esperança. Essa certeza que tem alguém cuidando de nós gera um sentimento de esperança, de que coisas podem ser mudadas, melhoradas, de que talvez o amanhã seja melhor, de que as coisas podem ainda serem boas para nós. Ainda que existem momentos e momentos de dificuldades. Existem aqueles momentos de dificuldades onde você está tentando dar a volta, sabe? Você está tentando consertar, porque ainda há conserto, ainda tem como dar uma volta. Mas tem aqueles momentos de dificuldades que não tem mais o que fazer. Acabou. Sabe, aquilo que se desfez, não tem mais jeito, morreu. Não tem, acabou. Então, esses são talvez os sentimentos mais difíceis de se lidarem. Esses momentos. Mas ainda assim, a visão do trono te traz esperança. Imagina João. Pedro não iria ressuscitar, Tiago ou os outros apóstolos, ninguém iria voltar ali na terra. Mas quando João volta dessa visão, ele sabe que todos eles estão vivos diante do trono. Ele sabe que tem um lugar. Ele sabe que quando Jesus falou assim, olha, eu vou porque eu vou preparar um lugar, ele viu o lugar. Então a morte para João é uma das coisas que menos para ele agora. Fala, não, para que ter saudade? Você sabe que a saudade está te conectando lá no passado. E ela não é ruim, sabe? Mas a esperança, ela te conecta no futuro. O problema não é ter saudade, o problema é não ter esperança. Porque sem esperança, você não tem visão de futuro nenhuma. Então, a saudade, ela pode ser negativa, mas ela não é sempre negativa. Pode apenas é como se a gente pudesse, talvez, dividir isso como lembranças. Lembranças do que se passou. Ok, só não se prenda. Mas principalmente, nunca fique sem esperança. Isso é o pior. A sua esperança. Pastor, mas aqui na terra, aquilo que estava acontecendo acabou, deixou de existir. Mas a sua esperança não está nas coisas da terra. E a visão do trono nos faz lembrar disso. Porque se a minha esperança era de um carro novo, de uma casa nova, de não sei o que novo, todas as coisas da terra, e elas não podem mais ser me dadas, eu não tenho mais condição, não tenho mais tempo, não tenho mais saúde, não tenho mais energia, não tenho mais a pessoa, não tem mais jeito, mas isso é da terra. A minha esperança é para estar sempre no céu. Então a visão do trono me traz de volta para isso, para esse centro. Porque eu não sou uma pessoa da terra, eu vivo na terra. Você não é uma pessoa da terra, você está passando pela terra, mas você é uma pessoa que pertence a um outro lugar. É o céu onde o trono de Deus está estabelecido, que é a nossa habitação. Essa é a nossa casa. Esse é o lugar, é lá, a esperança é de lá. Você pode ter esperança nessa terra? Pode. Mas se todas as terras acabou, não tem problema, porque as tuas maiores são as que estão lá onde Ele habita, lá onde o trono de Deus é estabelecido. E lá nesse lugar nada foi afetado e nunca será afetado.
Então, ao entrar nesse lugar da sala do trono, a gente é consertado na nossa esperança. Uma quarta emoção, um sentimento é ingratidão pela gratidão. A ingratidão, ela pode surgir assim, muito rápido. Uma coisa não deu certo, a gente já começa a ficar bem puxado para a ingratidão. Mas, ao olhar para a sala do trono, você pode se sentir amado, protegido, e você pode ter esse sentimento de gratidão, de novo, acendido em você. Mesmo que aqui você está passando por uma grande luta, uma difícil luta, uma jornada complicada, mas a gratidão pode surgir no teu coração, porque você conhece aquele que é eterno, que te deu a eternidade também. E só isso já é suficiente para a gratidão cobrir toda a ingratidão que estava brotando na sua vida. Um quinto e esse aqui na verdade foi difícil. A visão do trono traz para nós amor recíproco, sentimento de amor, mas o amor ele é mais que sentimento e aí é um problema. Eu fui procurar antônimo de amor, falei, qual que é o antônimo de amor? O ódio. Algumas pessoas descrevem um ódio, mas o ódio não aparece, porque o amor ele entra numa ele é uma categoria um tanto diferente, é até difícil você fazer uma definição de antônimo de amor. Então você pega um sinônimo de amor para achar os antônimos. E aí é interessante porque um dos sinônimos de amor é afeição e o outro é dedicação. E a afeição tem a aversão. E a dedicação tem o descuido. Então quando nós olhamos na sala do trono, se nós nos sentimos com aversão ou descuidados, nós começamos a nos sentir cuidados de novo e sentimos de novo a afeição daquele que nos ama. Porque é um perigo para nós, enquanto passamos por situações difíceis, começarmos a achar que estamos abandonados nessa vida. Voltando a João. João está na ilha de Patmos, sem ninguém, sem nenhum dos seus amigos, sozinho, sofrendo, e cadê Jesus? E cadê a volta? E cadê? Ele poderia estar se sentindo descuidado, poderia estar se sentindo sem afeição nenhuma, sem o amor daquele pelo qual ele gastou toda a sua vida. Mas quando ele simplesmente, por um instante, ele olha na sala do trono e ele vê o seu amado, todos esses sentimentos são trocados. E nós nos sentimos amados mais uma vez. E sabe, isso aqui é muito real para a nossa vida. E como eu disse lá no início, não necessariamente precisaremos ter a mesma experiência do apóstolo João, de ser arrebatado ao terceiro céu, visualizar isso. Não, mas no seu quarto. E a ideia hoje é que você saia daqui, durante a semana você possa fazer isso. Se você precisa, e depois eu vou dar algumas dicas sobre isso, mas você busque esse lugar ali no seu quarto, fechando os seus olhos, lendo essa passagem, ouvindo isso de novo, cantando uma canção, enfim, você vai para a sala do trono por você mesmo. E você pode ir. Por que eu posso ir? Porque tem um convite. Vinde a mim. Irmão, não tem muito segredo, tá? Pastor, eu não preciso que o anjo diga suba aqui, não precisa. Você vai sozinho, caminhando até a sala do trono. Porque pelo seu corpo e pelo seu sangue, Ele fez um novo e vivo caminho para nós. Então, tem um convite, tem o caminho, e depois eu vou te dar mais um jeitinho, que é para te ajudar a chegar lá. Mais um sexto sentimento. Se há guerras ou conflitos dentro de você, isso pode ser trocado por paz. É aquele descanso que Jesus nos diz, né? A presença de alguém que nos ama e está no controle pode trazer essa sensação de paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos conflitos internos que nós vamos ter.
Não estou nem falando dos externos. Geralmente, conflitos externos, você está com um problema com alguém, você consegue resolver, viu? Isso aí é coisa das suas emoções, né? Você dá uma tratada ali. Mas os conflitos internos são mais difíceis. E principalmente alguns você tem conflito com o próprio Deus. Imagina você falar assim, Deus, o Senhor não está me amando mais, o que está acontecendo? São conflitos em que a visão da sala do trono pode nos ajudar. Mas como nós vamos nos lembrar da sala do trono nos momentos difíceis, né? Como que essa imagem da sala do trono, que é tão... Ela trabalha tanto em nós, ela é tão reconfortante, ela pode alterar tanto. Como que eu vou trazer essa imagem nos momentos da minha dificuldade? Porque é justamente nesse momento que nós mais precisamos, né? Primeiro, uma das coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a ter o visual, a visualização, a imagem da sala do trono que nos acompanha no dia a dia e principalmente na hora da dificuldade enquanto não está na dificuldade, trabalhe isso. Uma das primeiras coisas. Então, tenha uma prática diária. Sabe aquele momento da meditação sua na palavra? Medite sem a palavra. E aí vamos lá tocar em assuntos, às vezes, para alguns ainda estranhos. A meditação, quando você... É porque, a depender dos ensinos, algumas pessoas dizem, não, se você ficar sem pensar em nada, um monte de demônio vai invadir sua cabeça. E aí as pessoas acreditaram bastante nisso. E o que acontece? Cara, é praticamente impossível você não pensar em nada. Primeiro ponto. Mas a pior parte é que nós estamos exatamente do lado oposto do não pensar em nada. Nós estamos acelerados demais. Nós não fomos criados para a tecnologia que nós estamos mexendo com ela. Ponto. Nós não fomos criados para isso. E acho que quase ninguém dessa sala, a não ser as pequenas crianças que ainda não mexem em celular, todo o restante está com problema, por causa da tecnologia. Aceita que dói menos. Cara, nossa mente não é para isso. Então nós estamos acelerados, bastante acelerados. E tenta então parar de pensar e diminuir o pensamento, é mais difícil ainda, mas é isso que vai nos ajudar. Então, se for necessário, né, desligue o celular para você conseguir fazer isso. E todos os dias, pare um tempo, feche os seus olhos. Se for necessário, abra antes Apocalipse 4, Apocalipse 5, dá uma lida. Feche a Bíblia de papel. Ou desliga o celular que você acabou de ler. Feche os seus olhos e só veja a sala do trono. E comece a imaginar essa sala, esse trono, as cores, os arco-íris, os 24 anciãos, os seres viventes, os anjos começam a cantar, e como que é a cor, e qual talvez é o som, e como talvez é o vento, e como talvez você está olhando para cima, porque ele é grandioso, e como talvez tem algum anjo voando, e ele passa do teu lado. Pastor, esse negócio é estranho. É estranho porque você está com as estranhas na cabeça esquisita. Aí para você é normal ficar rolando reels no Instagram. Gente, isso há 15 anos atrás não existia. E a Bíblia já existia. E a visão de João também já estava escrita. Aí uma coisa que apareceu há 15 anos atrás, hoje é normal, e isso que está escrito há 2000 anos não é normal. Isso é estranho, no final das contas, né? O céu que existe há uma eternidade é estranho, e o celular, o Instagram, o Reels, que existe há 10, 15 anos, não é. Vê que a gente não está bem? Não, a gente não está bem. A gente precisa voltar a se conectar nesse lugar. Então, mas isso não parece uma prática de meditação, yoga? E sabe, esses caras estão ganhando a gente por causa disso. Eles aprenderam a ficar quieto, em silêncio. E a gente que é crente não aprendeu a ficar quieto em silêncio.
Tanto é que a maioria das pessoas que entram para a oração não consegue entrar em silêncio, já entra, ó Deus, eu vim aqui. Me lembra um episódio do Eu, a Patroa, as Crianças, que tinham vocês não são dessa época, né? Até agora, em 2025, teve uma conexão com essa série que passou há, 15 anos atrás. Mas enfim, Eu, a Patroa, as Crianças, era uma família norte-americana. E de repente, uma das meninas teve um namoradinho que era crente. E o namoradinho que era crente, ele gostava de subir no monte e chamar a atenção de Deus. E ele decidiu fazer um chapéu diferente para chamar a atenção de Deus e gritar no monte. E aquilo é uma descrição bem parecida com o que a maioria de cristãos ainda fazem hoje em dia quando entram para a oração. A gente não consegue ficar ali 1, 2... Se você passar de 3 minutos em silêncio, a coisa começa a ficar ruim. Se você tentou, você sabe bem o que eu estou te falando. Começa a ficar estranho, não dá. Né? Você diz que entrou para uma conversa com Deus e você tenta ficar quieto, mas não vai. Cara, não dá. A gente precisa falar ou sair já daquele lugar. Então, uma maneira de você não falar, mas ao mesmo tempo não ficar ali, né, sem nada, visualize a sala do trono de Deus todos os dias. Faça isso uma prática. E isso, se você se concentrar só nisso, isso é uma prática de atenção plena, que agora tem coaches no mundo inteiro falando de uma forma bastante bonita, mindfulness, né? Mas isso é o que cristãos de todas as eras fizeram antes de nós. Tem um livro de uma pessoa muito especial, que é a Madame Guyon. Era uma francesa há uns séculos atrás, é um dos livros mais poderosos que eu já li, que eu nem consegui terminar a ler. Se tem um livro que eu não consegui terminar a ler, tão profundo é o dela, sobre prática de oração. E ela entra nesse assunto e eu falo, gente, eu não consigo passar desse capítulo, na minha prática não alcanço o que essa mulher fazia há séculos atrás, não consigo até hoje. E eu realmente desisti umas 2, 3 vezes desse livro, porque não dá, eu tento e não vai. Então eu estou doente há muitos anos por causa da tecnologia, mas ela é tão profunda, ela tem uma atenção tão incrível diante de Deus que é impressionante. Mas o básico para nós já vai começar a funcionar bem. Então, crie essa visualização do trono com a descrição do apóstolo João. Não inventa nada. Essa é uma diferença. Eu não estou pedindo para você aqui, olha, visualize o dinheiro na tua conta, chama o dinheiro, 10 mil, 50. Não, aí tudo bem, aí você está certo que isso não está legal, tá? Eu não estou dizendo para você visualizar o carro chegando e tudo mais. Não, eu estou dizendo para você, imagine a descrição que existe, é real, está lá no terceiro céu. Só eu e você não podemos ainda acessar, mas alguém já foi lá e falou. Apenas visualize isso. Deixe isso claro, porque uma imagem repetida na tua mente, ela é buscada com facilidade em vários momentos do dia. É como se você decorasse o número de um telefone, quando você precisa, qual é o número do telefone? Qual é o número do telefone? Qual é o número do seu telefone? Imagine que você está numa situação difícil, que tem alguma coisa fora do controle, quando você fechar os teus olhos, qual é a cena que mais você tem visto nos últimos 360 dias da sua vida? Se você visualizou o trono de Deus durante 360 dias do último ano, primeira coisa, quando tu fechar os teus olhos no momento de crise, qual vai ser a visão? O trono, a sala do trono. Isso naquele momento vai trazer o que você precisa. Se está na guerra, está no conflito, traz paz. Se está na insegurança, traz segurança. Se está na desconfiança, traz confiança. Se está na aversão, se está no descuido, você vai ser cheio de amor. É isso que vai acontecer, simples assim. Uma terceira dica, crie afirmações. Lá vai eu de novo, mais uma situação delicada. Não estou falando sobre confissão positiva, mesma coisa. Tem gente que fala para você, veja o dinheiro na tua conta, veja o dinheiro na conta. Depois fala, vem dinheiro, vem dinheiro, vem. Não, eu não estou ensinando essas coisas. Essas outras técnicas. Mas a afirmação de que Deus te ama, se você falar para você, Deus me ama, eu sou amado e cuidado por Deus. Você está mentindo? Você está inventando? Então, querido, deixa um pouco. A gente acabou rejeitando tudo por causa de alguns ensinos que foram um pouco
ao extremo e perdemos as boas partes. Eu também não posso ficar fazendo confissão positiva de tudo e qualquer coisa, principalmente aquilo que eu estou querendo. É onde a gente cai no maior erro, tipo assim, eu quero um carro, então eu vou confessar o carro, confessar o carro, confessar o carro. Tá, eu não te garanto nada. Agora, confessar que Deus te ama e que Ele cuida de você, eu te apoio 100%, porque isso é uma verdade bíblica. Confessar que Deus está no controle, confessar que Ele tem o governo nas suas mãos, confessar que Deus tem todas as coisas visíveis aos seus olhos, isso é bíblico. Isso está escrito por mais de uma vez dentro da Bíblia, então você pode confessar isso. E isso não é uma confissão positiva, isso é confessar a verdade. Isso é confessar a verdade. Então, você se conhece um pouco, não vou nem dizer que você se conhece bem, mas você se conhece um pouco. Você sabe qual é o seu maior desafio na vida cristã? Sabe, qual é a sua luta que sempre ela volta? Ok? Se você sabe, qual declaração faz sentido para esse tipo de luta que você vive? Para esse desafio que você sempre está voltando nele? Vou colocar um exemplo, é falta de fé? Incredulidade a qual você vive lutando? Então, qual declaração, qual verdade bíblica vai fazer sentido na hora que você está se sentindo incrédulo? Então aprenda essa declaração, aprenda essa verdade e comece a confessá-la. Junte isso com o trono, a sua visão do trono, e deixe isso ficar gravado em você, para que na hora que você precisar, aquela hora do aperto, aquela hora da situação difícil, aquela hora que, quando você parar por um instante, é isso que vai vir até você, porque é o que você cultivou. Aquilo que você cultiva é o que você colhe. Se você cultivou a imagem da sala do trono, se você cultivou a declaração do amor e do cuidado de Deus sobre você todos os dias, é isso que vai viver voltando na sua mente. Não é a notícia que você ficou vendo na TV todos os dias, não. Todos os dias eu fiquei assistindo o programa policial que diz que está ruim, que diz que está aquilo. Não, todos os dias eu acompanho no YouTube o cara que fala que a economia vai quebrar. Todos os dias eu acompanho no YouTube o fulano que diz que os Illuminati e os aliens também estão chegando junto com os Illuminati. E você só acompanha esse tipo de gente, é isso que vai vir na tua cabeça. Primeira noticiazinha, é os Illuminati. A outra primeira notícia que vier, é o fim do mundo, né? Principalmente não cristãos têm um medo de fim do mundo, mas tem crente também com o fim do mundo, medo do fim do mundo, né? Até parece que vai ser tão rápido assim, até que a gente queria, mas não vai ser tão. Por fim, aqui uma dica, 3 últimas dicas rápidas. Para aqueles que gostam de escrever, anote. Se você tem uma inspiração, anote. Para quem gosta de escrever, isso funciona, é uma maravilha, né? Tipo, bloco de anotações, diário, agenda, celular, anote uma frase, alguma coisa que faça sentido para você. Quinta dica, se exponha a inspirações, testemunhos de outras pessoas, isso é sempre bom. E sexto, tenha essa conexão com outras pessoas na hora das suas necessidades. Se você passa por uma necessidade, alguém pode te lembrar de você correr para o trono. Às vezes é o que você precisa, um discipulado, um grupo, essas coisas já vão te ajudar em tudo isso. Então, todas essas dicas aqui podem te ajudar a ter uma mente transformada. E aí, eu quero encerrar com esse versículo de mente transformada, que é Romanos 12. Né? Romanos 12 acho que se lembrar de mente transformada é ele, não tem jeito. Só para encerrar um assunto. Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção, Paulo está dizendo que é para nós apresentarmos o nosso corpo. Veja que a ação parte de nós. E isso eu quero deixar aqui para fechar o assunto. Lembre-se que eu disse, né? Jesus dá um convite, vinde a mim. Jesus abre um caminho por meio do seu corpo na cruz. E eu que vou até o trono, não preciso.
Aí eu dei umas dicas para você de como a sua mente pode ser transformada, porque é você que transforma a sua mente. Versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu sou responsável por essa transformação, pela renovação da minha mente. Então, ficar passivo, esperando essa renovação, simplesmente vem renovação. Não, eu cuido da minha renovação. Você cuida da sua renovação, da sua transformação. Porque é quase uma ordenança bíblica para nós. Assim como somos nós que apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não preciso mais esperar Deus falar assim: Abraão, pega o teu filho, leva lá, coloca no sacrifício. Não, eu não preciso mais Deus falar para mim: coloca o teu corpo no sacrifício, porque já está aqui. E sou eu que sou responsável por isso. Então, a passividade, ela estraga, a passividade, ela nos coloca num tempo passado e a gente fica preso, a gente fica sem se movimentar, a gente fica sem crescer, porque a gente às vezes espera um empurrão ou um puxão, né? Ou alguém na frente, ou alguém atrás empurrando, ou alguém na frente puxando para a gente ir. E na maior parte do tempo está conosco a responsabilidade de irmos até a sala do trono, de aceitarmos o convite, pegarmos esse caminho que já está aberto e irmos, de renovarmos a nossa mente, de transformar a nossa vida. Todos esses convites já foram feitos. O que nós tivemos talvez aqui foi só umas dicas de como talvez fazer isso e como acessar essa sala do trono em todo dia da nossa vida, para que o nosso ser seja cheio dos bons pensamentos, sentimentos que vêm por termos um encontro com o Todo-Poderoso no seu trono. E para encerrar, na verdade, o meu convite é que você fique em pé agora. Eu trouxe uma canção que, como eu disse, eu ia fazer umas dicas e já vamos para a prática. Uma canção ajuda a gente a visualizar. Uma canção ajuda a gente muitas vezes a entrar nesses lugares. Essa canção, ela inicia justamente com o texto de Apocalipse. E obviamente eu gosto desses textos. E essa canção, ela vai falar sobre: me mostrou um rio de águas vivas, claro como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida. Então essa é aquela descrição do lugar onde a árvore da vida está. E o clamor da música é Maranata, né? Ora vem, Senhor. Então o anseio pela vinda dele, a expectativa ou a esperança de um futuro que nós devemos manter aceso no nosso coração o tempo inteiro. Todas essas palavras, essa canção, podem no momento de dificuldade da sua vida trazer você para o centro novamente, e você enfrentar essas coisas como um filho, uma filha de Deus que sabe quem governa todas as coisas, sabe quem governa todo o universo. Vamos cantar essa canção, ela já vem com a letra ali no vídeo. Pode ir. Tá no jeito?
Espero que você tenha também conseguido ter na sua mente uma imagem de Jesus voltando à terra. Uma imagem que pode trazer também consolo e esperança daquilo que vai acontecer, porque está escrito, Ele diz que Ele voltará, e nós podemos confiar, porque Ele não falha nas suas promessas. Senhor, assim nós oramos a Ti nessa tarde, Te entregando, Senhor Deus, esse tempo, Te entregando essas 12 horas, cada sacrifício no altar, cada um que se rendeu a Ti em oração, em adoração, em rendição, que veio, Senhor Deus, se colocou de joelhos, deitado em pé, Senhor Deus, na forma que poderia, Senhor Deus, nesse auditório, durante essas 12 horas, para Te entregar a adoração. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Senhor. Pai, eu peço que a visão do Teu trono, seja algo que marque as nossas vidas, marque o nosso coração, marque os nossos dias nessa terra, Senhor, para que o anseio do nosso coração por esse lugar que vai se completar, vai se concretizar com a volta de Jesus, isso esteja vivo dentro de nós, Senhor. Que as coisas, as tribulações dessa vida, as perseguições desse mundo não apaguem em nós a visão do Teu trono. Que o nosso coração sempre se lembre do Senhor, sempre se lembre que Tu estás com o controle e o domínio de tudo, Senhor. Todas as coisas estão no Teu reino. Senhor, nós Te louvamos, exaltamos o Teu nome nessa tarde, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui e que a Tua bênção acompanhe cada um no seu trajeto agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Vai em paz. Amanhã, 4 horas, nós temos a nossa reunião pré-serviço. Amém? Já voltamos amanhã à nossa programação. E 6 horas, culto, ceia, cantina, enfim. Estamos amanhã na nossa programação normal. Deus abençoe.